Olá, eu sou o professor Alessandro Saad, do Projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 1, Operações Elementares, referente às frações. Vamos à aula? Tipos de frações. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Tá? Então aqui um exemplo que a gente traz é a fração 3 quartos, né? Ou seja, eu tenho a unidade dividida em 4 partes, pintado 3. Ou seja, então essa é uma fração própria. Tá? Ou seja, o numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Tá? Então aqui nós temos como exemplo a fração 5 quartos. Ou seja, eu preciso de uma unidade inteira e mais um pedaço de uma outra unidade para poder representar essa fração imprópria. Fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, que eu tenho, exemplo, 4 quartos. Ou seja, 4 quartos é o mesmo que 1 inteiro, né? E aqui e a 16 oitavos, que a gente tem aqui, duas unidades inteiras, né? 2 inteiros. Ou seja, eu dividi em 8 partes as duas unidades e pintei 16 deles. Então, ou seja, na verdade eu tenho 2 inteiros. Então elas são aparentes, por quê? Porque elas são frações, mas na verdade elas são números inteiros. Frações equivalentes. Duas ou mais frações que representam a mesma parte do todo são chamadas de frações equivalentes. Aqui eu coloquei como exemplo, eu fiz 4 linhas, tá? Então a primeira linha aqui, eu tenho, é como se fosse a barra inteira de chocolate, né? Pintei a metade, pintei uma parte de 2, ou seja, um meio. Tá? Aqui na segunda linha, eu tenho a mesma unidade dividida em 4 partes e pintada 2. Na terceira linha, eu tenho dividido em 6 partes e pintadas 3 partes. E a última linha eu tenho aqui dividida em 12 partes e pintada 6. Tá? Então eu tenho a fração 2 quartos, a fração 3 sextos e a fração 6 dozeavos. Essas frações representam a mesma parte da unidade inteira. Então elas são exemplos de frações equivalentes. Propriedade fundamental 1. Ou seja, multiplicando-se os termos de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, então eu tenho aqui 1 meio. Se eu multiplicar 1 meio, vou multiplicar por 2, numerador e denominador, eu vou obter 2 quartos. Então 2 quartos é uma fração equivalente a 1 meio. Se eu pegar aqui e multiplicar 1 meio por 3 e 3, eu vou ter 3, 2 vezes 3, 6, 3 sextos. Também será uma fração equivalente à primeira fração. Tá? E a propriedade fundamental 2, que dividindo, quando possível, os termos de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Então, eu tenho aqui 12 16avos. Se eu pegar, então, 12 16avos, vou dividir por 2 e 2. Eu vou ter aqui, 12 divididos por 2 dá 6, 16 divididos por 2 dá 8. Então, 6 oitavos é uma fração equivalente a 12 16avos. Ou posso dividir também, 12 16avos, vou dividir por 4. Aí eu vou ter 3 quartos. 3 quartos também é uma fração equivalente à primeira fração dada. Bom, vamos entrar para o processo de simplificação de fração, mas antes vou definir o que é uma fração irredutível. É quando os termos de uma fração são primos entre si. Disse que a fração é irredutível, tá? Ou seja, quando não é possível
haver uma simplificação, encontrar uma fração equivalente com números menores do que aqueles. Então, por exemplo, ó, a fração 3/5, ó, ela não é possível, por exemplo, dividir, por exemplo, o 3 e o 5 não tem um divisor comum, só tem o 1, só pode ser dividido por 1, mas se eu dividir por 1, eu vou manter a mesma fração. Então, 3/5 é uma fração irredutível. O mesmo ocorre para a fração 7/10. Ó. Ou seja, o 7, ó, eu não tenho um número que divida o 7 e o 10 ao mesmo tempo, né? Um número que seja diferente de 1. Então, o 7/10 já é uma fração irredutível. Tá? Para que nós possamos chegar ao processo de simplificação de uma fração. Então, simplificar uma fração significa obter outra equivalente à fração dada, cujos termos sejam primos entre si. Tá? Então, eu tenho como exemplo aqui, simplificar a fração 48/72. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir sucessivamente por termos comuns, por fatores comuns. Ó. Então, vou pegar aqui o 48/72. Ó, vamos dividir por 2. Numerador e denominador. Divide por 2, vai dar 24/36. Ó, dá para dividir por 2 ainda. Aí eu fico com 12/18, 12/18. Ó, é possível ainda dividir por 2. Eu fico com 6/9. Tá? Agora, não dá para dividir por 2 os dois termos. O termo que seria comum seria o 3. Então, a gente vai dividir por 3, numerador e denominador. 6 divididos por 3 dá 2. 9 divididos por 3 dá 3. Ó, cheguei a 2/3. Ó, 2/3 não tem mais termos comuns para poder ser para dividir. Então, aqui a gente chega, né? Essa é a fração, é a fração mais simples, ou seja, a fração simplificada, ou a forma simplificada da fração 48/72. Existe um outro jeito também que eu posso fazer o seguinte, ó, pegar o 48/72, ó, e ver qual é um MDC, ou seja, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 48 e 72 é 24. Então, eu poderia dividir e cheio direto por 24. Ó, e eu chegaria, ó, 48 divididos por 24 dá 2. E 72 divididos por 24 dá 3. Eu também cheguei aí na fração simplificada. Tá? Bom, como reduzir as frações ao mesmo denominador? Pode-se reduzir duas ou mais frações com denominadores diferentes ao mesmo denominador. Tá? De que forma? Bom, sejam as frações 5/6, 1/3 e 3/4, reduza ao mesmo denominador. Aqui eu usei o processo lá da propriedade fundamental 1, ou seja, eu multipliquei os 5/6 por 2 e cheguei numa fração equivalente, com um denominador lá que me chamou a atenção. Eu usei um pouco de lógica matemática. Aqui, 1/3, multipliquei por 4, obtive o mesmo denominador. Então ficou 4/3. E o 3/4 eu multipliquei toda ela por 3, e fiquei com uma equivalente com o mesmo denominador. Então aqui eu tenho frações com denominadores diferentes. Tá? Feita essas correções, encontrando as equivalentes, né? Eu encontrei as equivalentes com o mesmo denominador. Aqui foi fácil, não foi difícil, né? Mas nós vamos mostrar para vocês um processo aí, o processo geral e depois o processo prático. Para reduzir duas frações ao mesmo denominador, multiplica-se os termos, ou seja, numerador e denominador, da primeira fração pelo denominador da segunda. E multiplica-se os termos da segunda pelo denominador da primeira. Isso quando nós temos duas frações. Tá? Então, assim, veja o exemplo. Seja as frações 2/3 e 4/5, né? Nós queremos encontrar duas frações com
equivalentes com o mesmo denominador. Então eu faço o seguinte, ó, pego 2/3 e vou multiplicar pelo denominador da segunda. 5 e 5, então vai ficar aqui. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Tá? Depois, 4/500. Vou multiplicar pelo denominador da primeira, que é 3. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então, ó, 10 quinzeavos e 12 quinzeavos são as frações equivalentes, as primeiras, né? Que têm o mesmo denominador. Isso vai ser importante para fazer os cálculos, né, de adição, subtração de frações. Tá? E um processo prático que eu vou mostrar para vocês para se reduzir duas ou mais frações ao mesmo denominador comum. Calcula-se primeiro, né, o MMC dos denominadores das frações dadas. Esse MMC será o denominador comum. Divide-se o denominador comum pelo denominador de cada fração e multiplica-se o resultado pelo respectivo numerador. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Então, reduzir as frações 2/3 e 4/5 foram as mesmas do exemplo anterior ao mesmo denominador comum. Bom, em primeiro lugar, o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Aqui vai dar 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, o MMC vai ser 15. Então, a gente faz assim, ó. Colocamos aqui o MMC 15 e o MMC 15. Olha como eu faço. Faço 15 divididos por 3, eu divido o MMC pelo denominador, então 15 divididos por 3, 5, e multiplico pelo numerador. 5 vezes 2, 10. Aqui, ó, 15 divididos por 5 dá 3. 3 vezes 4, 12. Tá? E aqui, esse aqui é o processo prático de como de reduzir frações ao mesmo denominador. Tá? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.